A internet é uma ferramenta que coloca um mundo de informações e serviços à disposição do usuário, mas todo cuidado é pouco na divulgação de informações pessoais. No Paraná, um empresário foi condenado por divulgar fotos íntimas da ex-namorada. Veja na reportagem de Fábio Salema. Redes sociais, sites de compras, fotos, milhões de vídeos postados por usuários. As opções da internet parecem infinitas. A exposição sem critérios também faz suas vítimas. Um exemplo vem da cidade de Maringá, no Paraná. Um empresário publicou diversas fotografias da ex-namorada em momentos de intimidade do casal. As imagens foram postadas em sites daqui e do exterior. A brincadeira de mau gosto não parou por aí. A situação vexatória que a mulher passou custou o emprego e algumas amizades. O caso foi parar no Tribunal de Justiça do Paraná. O empresário foi condenado a 1 ano e 11 meses de prisão por difamação e injúria contra a ex-namorada. Para a juíza que cuidou do processo, o homem não somente ofendeu, como também prejudicou seriamente a imagem da ex-companheira. Ana Elizabeth também já sofreu com e-mails não desejados. Ela trabalhou como funcionária terceirizada no Ministério da Saúde, mas depois de um tempo largou o emprego porque passou no concurso para a mesma repartição pública. Resultado, colegas de outros departamentos divulgaram que ela recebia 2 salários no mesmo emprego. Uma história contada, muitas vezes como foi um bombardeio, né? Se passou umas 2 semanas um bombardeio sistemático, vira quase uma verdade, sabe? Ah, Beth, qual Beth? Ah, aquela que recebia de 2 fontes. Sabe, é muito desagradável isso. A internet também abriu espaço para criminosos virtuais especializados em invadir páginas de instituições financeiras e até do governo. No Distrito Federal, há 7 anos, a Polícia Civil tem uma divisão especializada para investigar esses casos. Aqui há um anonimato na rede. É um grande engano, porque tudo que se faz na internet, só para citar essa rede em particular, deixa rastros. E se deixa rastros, é investigável. Tá? Agora, é importante dizer o seguinte, são rastros extremamente voláteis, porque não existe uma legislação nacional que obrigue provedores de serviços, e aí eu boto também os provedores de acesso de internet, a preservarem esses rastros, preservarem os elementos que qualquer policial precisa para a investigação. E o nosso convidado de hoje é o especialista em direitos humanos, advogado Alberto Araújo. Boa tarde, bem-vindo aqui ao Jornal da Justiça. Bom, na ausência de uma legislação específica para tratar desses crimes cometidos pela internet, como é que o judiciário brasileiro ele tem lidado com isso? Bom, na verdade, a ausência de crimes relacionados especificamente à internet. Mas nós temos a legislação infraconstitucional, que é o Código Penal e o Código Civil, que protege os danos sofridos por qualquer pessoa, né, que venha a ser vítima, né, dessas pessoas que cometem crime pela internet. Então, digamos que a internet seria apenas um canal, um meio, para ele estar cometendo um crime de, por exemplo, injúria, difamação, furto em conta bancária? Exatamente. Ele pode ser penalizado, né, ele pode ser processado criminalmente, né, com base no Código Penal, nos crimes contra a honra, e também pode ser indenizado pelos danos morais que venha a sofrer com base no Código Civil. E temos que lembrar também que existe a Constituição Federal, que protege o direito à honra, à intimidade, e que também prevê a possibilidade de condenação e receber indenização por esses crimes. O que a gente pode considerar chamar de crime virtual? Crime virtual são aqueles praticados por pessoa utilizando a internet, né? Seja através de mensagens pessoais, ou basta apenas postar em qualquer site de relacionamento imagens ou até mesmo frases que violam a dignidade da pessoa humana. Os exemplos citados na reportagem, o caso com a personagem, é um exemplo então de um crime virtual. Exatamente, são crimes praticados pela internet que são passíveis de condenação. Mas como é que a gente pode lidar com esses crimes? Como é que a polícia, a justiça tem lidado com eles? Bom, essa questão começa pelo próprio usuário da internet, né? Ele precisa ter cuidado ao registrar seus dados pessoais, informações com seu nome, seu endereço, telefone e principalmente fotos, né? Evitar postar fotos pessoais e também das famílias, né? Apenas naqueles locais onde vocês têm um relacionamento com pessoas conhecidas, íntimas, próximas a você, nunca com estranhos, né? E com relação à questão da autoridade, né? Como é que se lida isso com a internet?
A polícia tem mecanismos de proteção, como o próprio policial falou ali, né, deixam rastros, né? Então, é aquele chamado IP, que é um endereço, né, virtual em que pode ser localizado o aparelho onde foi feito o ato ilícito. No país nós temos delegacias especializadas em crimes pela internet? Temos, ou sim. não? Ou só algumas cidades? Não, nós já temos em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba e em Brasília também. Ok. Bom, e agora vamos tirar as dúvidas dos nossos telespectadores sobre esse assunto de hoje. Vamos à primeira pergunta. Meu nome é Raimundo Torres, funcionário público federal. O provedor de internet tem alguma obrigação em garantir a privacidade de meus acessos? Então, os provedores, eles têm que cooperar, já que eles podem até ser punidos por isso? Esse é o detalhe, porque, na verdade, a nova legislação que se está discutindo no Congresso Nacional a respeito de uma legislação específica de crimes praticados na internet, diz respeito exatamente à penalização dos provedores, que hoje ainda não existe como condená-los em razão da ausência de uma legislação específica para o caso. Mas, na verdade, o que demonstra nas reportagens que nós temos acompanhado é que eles têm, sim, contribuído com a polícia na medida do possível, mas a questão é que não obriga eles a manter este rastro, né, que é a identificação do IP do computador particular para que a polícia possa rastrear e chegar até o criminoso. E há, inclusive, a questão desse projeto de lei que está tramitando, que busca exatamente isso. Ele vai definir se o provedor, vai fazer com que o provedor ele não seja mais responsabilizado por mensagens postadas por terceiros, né? A ideia é isso. O senhor acha que vai seguir em frente, vai permanecer dessa forma? Eu acredito que essas mensagens particulares, né, de e-mail, realmente o provedor não tem como controlar isso, né? Então foge do seu controle, né? E, em tese, eles não poderiam realmente ser responsabilizados por esses danos, né? Mas a questão do projeto de lei que está na Câmara dos Deputados, ele vai mais além e fala, inclusive, da questão dos crimes praticados por baixar músicas e filmes, né, que ele não está regulamentado no Brasil. Ok. Bom, e mais um telespectador nos faz uma pergunta. Vamos ouvir. Meu chefe pode fiscalizar os meus acessos à internet? Isso não seria invasão de privacidade? Se o computador é da empresa, o chefe pode fiscalizar o que é feito lá naquele computador? Pode. Já tem um entendimento do Superior Tribunal, né, TST, né, do Tribunal Superior do Trabalho, em que diz que o empregador tem sim, né, esse direito de fiscalizar, porque é proprietário da máquina, né? O ideal é que o empregador, ao contratar o funcionário, já deixe claro num documento quais são as responsabilidades e o que é proibido e permitido em relação a usar a internet ou o computador dentro do emprego, né? Então, há a questão da violação da dignidade, né, da intimidade da pessoa, né? Mas, na verdade, a empresa ela tem esse direito porque está se relacionando diretamente à questão da segurança da própria empresa e a imagem também da empresa perante a sociedade. Então, hoje a jurisprudência entende que sim, a empresa pode fazer essa fiscalização. E pode gerar uma demissão por justa causa, dependendo do que ele estiver fazendo nesse computador? Pode sim. No caso, a demissão por justa causa seria por desídia, né, que é deixar de fazer o seu trabalho normal para ficar na internet fazendo comentários ou, enfim, conversando com terceiros. Normalmente, quem comete esses crimes pela internet acaba usando um computador de terceiro, normalmente até uma LAN house. Isso. Os proprietários dessas LAN houses, eles têm o poder de poder fiscalizar o que os usuários estão fazendo no computador, as mensagens enviadas, o conteúdo do que eles têm utilizado, ou isso seria também uma invasão de privacidade? É muito difícil, né, os proprietários dessas LAN houses fiscalizar aquilo que se baixa dentro do seu computador, né? Nós poderíamos até pensar numa hipótese de uma responsabilidade subsidiária, né? Porque eles têm a obrigação de manter os computadores protegidos, né, com esses antivírus, né? E também o tempo todo estar limpando o computador desses... porque qualquer pessoa pode chegar na LAN house e plantar ali, né, um vírus que capte, por exemplo, os códigos de cartão de crédito, né, e invada a sua conta para poder retirar o seu dinheiro. Tá certo. E temos mais uma dúvida para responder. Confira. Carlos Tolentino, sou estudante de Direito e queria saber se o banco deve devolver o dinheiro caso seja comprovado que a minha senha foi violada. Agora a questão de crime em instituições bancárias. O banco tem que devolver o dinheiro? Há um prazo para isso?
tem que devolver, né? Existe já uma norma, né, uma portaria do Banco Central, em que aqueles que são vítimas, né, de crimes praticados contra o sistema bancário, contra a pessoa, né, que retira o dinheiro de sua conta, ele tem que registrar uma ocorrência na delegacia, comunicar ao seu banco, né, o gerente, imediatamente, né, independentemente de investigação, para se saber se foi o próprio usuário da conta, né, o próprio correntista que retirou o dinheiro, o banco está obrigado a devolver esse dinheiro para a conta do consumidor. E tem um prazo para ser feita essa devolução? Detectou o problema, tem que devolver o dinheiro ou o banco ainda pode levar uns dias para isso? Bom, na verdade, costuma ser em torno de 48 horas, o banco já tem que devolver esse dinheiro para a conta. E é o caso de somar esse valor que foi furtado ou que sumiu da conta, uma indenização por danos materiais? Cabe também. É possível discutir a nível da Justiça Civil, né, do Direito Civil, uma indenização por ter causado algum problema, porque se retirou um dinheiro e, por exemplo, naquele mesmo dia, no período que não foi devolvido para a conta, um cheque foi devolvido, então, sem fundos, né, isso causou um constrangimento, ele pode sim pedir indenização ao banco por esse problema. Porque o banco é responsável, já que o banco oferece o serviço da internet, né, do acesso pela internet, ele é responsável também por todas as consequências. Tá certo. Muito obrigada pela participação e tenha um bom fim de semana. Obrigado, você também.